Boa noite aí, pessoal do Calda Júnior, meus queridos alunos né? Vamos lá, eu vou tentar aqui preparar uma videoaula para vocês, para facilitar o aprendizado de vocês, a compreensão dos conteúdos que fala sobre massa molecular, que fala sobre número de mols, que fala sobre número de Avogadro, que fala sobre volume nas CNTP, ok? Então, a aula aqui ela está como estequiometria. Ela está como estequiometria. Tá? Mas no livro de vocês, o que está lá escrito no livro de vocês é parecido com... É parecido não, é a mesma coisa que nós estamos falando aqui, ok? Só que aqui nós estamos trabalhando já os cálculos da estequiometria, beleza? Vamos lá. Então, estequiometria. A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química, tá? Então eu coloquei equação química e falei reação química, é a mesma coisa, tá? Então como formar uma equação química? Dessa forma aqui, ó, eu tenho uma substância A mais uma substância B que estão reagindo entre si para formar uma substância C e uma substância D, ok? Observe que a quantidade de A é 1. E esse 1 ele está no lugar do coeficiente. Então, esse 1 eu digo que é o coeficiente de A, o coeficiente de B, o coeficiente de C, o coeficiente de D. Então, percebam que os coeficientes são iguais, beleza? E na proporção, eu vou ter um mol de A, um mol de B, que forma um mol de C, um mol de D, ok? Antes da seta, eu tenho o reagente. Depois da seta, eu tenho o produto. Também posso chamar o reagente de primeiro membro, o produto de segundo membro. Gravem isso. Tá? Nessa observação aqui, ela diz o seguinte: ela compreende, né, que uma equação química compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Tá? Então, os cálculos que nós iremos trabalhar são cálculos simples que vocês viram lá no fundamental, na sétima série, oitava série, nona série, por aí vai, que são a regra de 3, que é a regra de 3, perdão. Então, como fazer o cálculo estequiométrico? Vamos seguir alguns passos para a sua resolução. Observe que o primeiro passo é escrever a equação química com as substâncias envolvidas. E cadê as substâncias? Está aqui no meu exemplo que eu vou colocar aqui. Então, exemplo. Quantos mols do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia, NH3, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 mol? Ó, eu já tenho aqui as substâncias envolvidas: hidrogênio, nitrogênio e amônia. Então, vamos escrever agora a equação química. Então, eu vou dizer, observe que eu já coloquei ela pronta aqui. Então, eu tenho N2 é o nitrogênio, gás nitrogênio, ó. N2 é o gás nitrogênio, H2 é o gás hidrogênio e NH3 é o gás amônia, tá? Agora vamos balancear a equação, que é o segundo passo, beleza? Aqui a gente já sabe que nitrogênio e hidrogênio são os reagentes. E cá nós sabemos que temos a amônia, ok? Perdão, na amônia nós temos o produto, claro. Beleza? Vamos lá. Então vamos balancear a equação, que é o segundo passo, tá? Observe que a equação já está pronta. Eu trouxe ela lá do slide anterior para facilitar aqui o segundo passo. Então vamos lá. Observe que o gás nitrogênio tem 2 átomos de nitrogênio, mas na amônia eu só tenho um átomo de nitrogênio. Então eu tenho que deixar iguais, né? 2 no reagente e 2 no produto. Então, esse 2 que aparece aqui no gás nitrogênio, eu vou trazer ele para o coeficiente da amônia. Ó, pronto.
Tá vendo? Então agora eu vou pegar o 2, vou multiplicar pela atomicidade. E o que é atomicidade, Carlos? É o número 3, por exemplo. Tá? E quem é a atomicidade do nitrogênio no gás amônia? 1. Ele não aparece, mas é 1. Tá? Quem é a atomicidade no gás nitrogênio? 2. Ele está ali. Então observe que o 2 ele passou para o coeficiente da amônia. Então se você pegar 2 vezes 1, 2. Aí se eu pegar agora, que eu já não posso mais mexer aqui no coeficiente do nitrogênio, eu tenho que colocar 1. Porque 1 vezes 2, 2. Juntei, né, igualei o número de átomos no reagente e no produto em relação ao nitrogênio. Agora vamos para o hidrogênio. No gás amônia, se você pegar o coeficiente 2 e multiplicar pela atomicidade 3, que é o índice do hidrogênio, eu tenho 6. 2 vezes 3, 6. Então, evidentemente, para ter 6 no reagente, eu só preciso de 3 ali no coeficiente. Então, 3 vezes 2, 6. Beleza? Balanceei a equação. Agora vamos para a proporção estequiométrica. Então, aqui eu vou ter 1 mol de nitrogênio. Carlos, e onde apareceu esse mol? Olha ele lá no coeficiente, 1. Olha, 3 mol. Carlos, e onde é que está esse 3 mol? Olha ele lá no coeficiente, 3. E aqui, 2. Olha o 2 ali no coeficiente. Então, estequiometricamente, né, na proporção eu tenho 1 para 3 e 2. 1 para 3 e 2. Esta é a proporção da minha reação. Beleza? Então, vamos lá. O que é que aparece mais aqui? Nada. Então, vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, os valores das substâncias. Escreva os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identificando o que pode, né? Deixa eu ver aqui. Identificando o que pode. Pronto. Não sei o que é que está escrito ali por trás da câmera. Então, olha só. O problema que eu trouxe é o mesmo que nós estávamos trabalhando no slide anterior. Quantos mol do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia? Sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 mol. Então, quais são os gases que eu irei trabalhar? Gás nitrogênio, gás hidrogênio. São esses dois que eu irei trabalhar na minha relação, ou seja, na minha proporção aqui, para descobrir qual é a quantidade de mols do gás hidrogênio, na minha regra de 3. Veja. Veja, tá? Então nós temos aqui, ó, eu tenho mol de nitrogênio, mol de hidrogênio. Então a relação é essa aqui, para eu formar. Então vamos lá. Então, qual é a relação da proporção? Não é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio? É, Carlos, está aqui. Pronto, já fiz a primeira parte da regra de 3. 1 mol está para 3 mols. 1 mol de nitrogênio está para 3 mols de hidrogênio. Esta é a proporção da equação. Agora, vamos para a proporção do problema. Ele pergunta ali, quantos mols de hidrogênio? Você sabe? Eu também não sei. Então, é X. Olha aí. Deixa eu recapitular. Quantos mols de hidrogênio? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Apareceu o X aqui agora. São necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 4 mols. Olha o 4 mol ali que já apareceu também. Então, agora, eu tenho uma regra de 3, onde o X é uma incógnita, é uma variável, e eu tenho que descobrir. Agora, vocês têm que lembrar que em uma regra de 3, nós, para resolvermos, temos que fazer o cruzamento. Então, 1 mol eu multiplico pelo X e 4 eu multiplico pelo 3.
ok? Então, qual é o valor de X? 12. Tá? Então, observe que a proporção do problema é 4 mol para 12 mol. 4 mol de nitrogênio para 12 mol de hidrogênio, ok? Então, se eu quiser saber a proporção da amônia, eu tenho que fazer uma outra regra de 3, ok? Então, está aqui resolvido o nosso exemplo, tá? Lembrando que 1 mol está para 3 mol, porque é a proporção da equação. 4 mol está para X, porque é a proporção do problema que está escrito. Então, o valor de X é 12 mol de hidrogênio. Não esqueça, né? Estabelecer a relação existente entre números de mol, massa, volume, de acordo com os valores a seguir. Então, observe que o mol é a mesma coisa, né? O mol equivale a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, que também equivale à massa molar em grama de qualquer molécula, que é igual a quê? A volume, 22,4. Então, 1 mol está na proporção de 22,4 litros, beleza? Vamos lá. Veja esse outro exemplo. Ó. Quantos gramas de hidrogênio reagem com 5 mols de oxigênio para formar água? Ó, eu estou falando agora, né? Dificultou um pouco agora, porque lá no outro exemplo nós trabalhamos mol e mol. Agora eu vou trabalhar grama e mol, tá? Então, primeiro passo, escrever a equação química. Então, vamos lá. Hidrogênio mais oxigênio vai formar a água. Essa é a minha equação do problema, tá? Agora vamos para o segundo passo. Igualar os números de elementos do reagente e produto. Observe que no produto eu tenho 2 hidrogênios e no reagente eu tenho 2 hidrogênios, no produto eu tenho 2 hidrogênios. Então, beleza, estão iguais. Mas observe o oxigênio. Eu tenho 2 no primeiro membro, que é o reagente, mas só tenho 1 no segundo membro, que é o produto. Então, nós temos que igualar. Então, o 2 do oxigênio, ele vem para o coeficiente, né, da água. Tá vendo, ó? Ele vem para o coeficiente da água, tá vendo aqui, ó? Então, observe que o hidrogênio, tá? Vou repetir de novo. Vamos voltar aqui para repetir de novo. Segundo passo, tá? Segundo passo, eu tenho que igualar os números de elementos do reagente produto. Então, observe que aqui o hidrogênio, agora apareceu a setinha ali, no primeiro membro e a setinha no segundo membro. Tenho 2 e 2, beleza? Estão iguais. Agora vamos para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho 2, mas K só tenho 1. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que mexer no coeficiente da água. Ó, tá vendo? Botei um 2, porque 2 vezes 1 vai igualar o número de oxigênio. Só que teve um problema. Ao igualar o número de oxigênio, eu, né, desigualei, seria o termo correto, não sei, desigualei o hidrogênio no primeiro membro. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que igualar. 2 vezes 2, 4. Agora, a equação está balanceada. Aí, por que aparece um ali no oxigênio? Porque eu não posso mexer, não posso colocar um número diferente, porque se eu botar, eu vou mexer nos coeficientes de todos eles novamente, beleza? Então, qual é a proporção? Que é o terceiro passo. Escreva os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identificando o que se pede. Olhem só,
eu vou ter 2 mols, vou ter 1 mol e vou ter 2 mol. Beleza? Então, a estequiometria já está pronta, ou seja, a equação está estequiometricamente balanceada. E qual é a proporção, Carlos? 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio forma 2 mols de água. Agora veja, vamos trabalhar agora o cálculo do problema, né? Observe que quantos gramas de hidrogênio? Então tá aqui, quantos gramas de hidrogênio? Vai para a proporção de 1 mol de oxigênio. Carlos, você pode trabalhar? Pode. Não vê lá o slide anterior, que a gente tem a relação mol, grama, mol, molécula, mol, volume? Então tá aqui. O meu problema, ele diz gramas de hidrogênio, mol de oxigênio, que forma água. Beleza? Então agora eu vou trabalhar, vou colocar a minha proporção da reação. Quantos mols de hidrogênio eu tenho? 2. Só que esse 2 eu vou transformar ele em gramas, que vai ser, 2 mols, eu vou transformar em grama. Por que, Carlos? Porque ele está dizendo em grama, então eu tenho que transformar em mol. Mas é a mesma coisa? Não. Coincidentemente, o hidrogênio tem massa atômica 1. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a massa molecular passou a ser 2, porque 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Agora vamos para, né, que reage com quem? Que reage com 1 mol, né, de oxigênio. Olha lá, aí eu trago ele para cá. Agora eu não posso mexer aqui, não posso trocar mol por grama. Por quê? Porque o meu problema fala em mol de oxigênio. Ok? E vamos agora na proporção, né, na proporção do problema, do exemplo. Aí eu tenho o quê? Quantos gramas de hidrogênio? Eu sei? Não. Então, vai ser o quê? X, ó. Vai ser X, tá? Que vai estar na proporção de 5 mol que está escrito ali no problema, né? Olha lá, que está escrito no problema lá. Então, X gramas está para 5 mol. Essa é a proporção, só que eu tenho que descobrir que é o valor de X, né? Então, lembrando, 2 gramas está na proporção de 1 mol. X grama vai estar na proporção de 5 mol. Então, vamos descobrir quem é o X. E aqui eu coloco para vocês, né? Porque nós temos uma regra de 3, então é simples de ser resolvido. Cruzando, né? X vezes 1, 2 gramas vezes 10 mol, vezes 5 mol. Então, observe que eu já botei ela direta para ganhar mais tempo. Como mol, né, divide mol, a gente pode simplificar. O que foi que restou? Restou X é igual a 2 gramas vezes 5, que é igual a quanto? É igual a 10 gramas. Então, a proporção é de 10 gramas de hidrogênio para 5 mols de oxigênio. Beleza? Se eu quiser saber a proporção da água, quanto vai ser formada de água nesta proporção de 10 para 5, eu faço um novo cálculo, que agora não me interessa, tá bom? Então, gente, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a compreender melhor esse conteúdo. E se tiverem de fazer algum comentário, na sala a gente iremos trabalhar na próxima aula, que é esta semana, né? Quarta-feira, né? Um abraço para vocês aí, tá bom?